Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu vou lhe explicar de maneira rápida e objetiva o que é o cache ou memória cache, um recurso importantíssimo para performance de aplicações, principalmente aquelas que têm uma grande escala. Então, vamos lá. Na área da computação, a gente chama de cache as memórias de acesso rápido, né? Então, o nome completo seria a memória cache. Isso é o mais tradicional da gente dar como explicação na área da computação. Todo mundo que já comprou em algum momento da vida um processador ou já olhou nos detalhes a especificação técnica de algum processador de computador deve ter visto lá, cache L1, cache L2, né? Os processadores têm diferentes níveis de memória cache. Basicamente, o cache é sempre uma memória de acesso mais rápido do que a memória tradicional. No caso de um computador, a memória tradicional é a memória RAM, né? Na verdade, tem a memória ainda do disco rígido, né? Mas a memória, que a gente costuma chamar de memória, é a memória RAM. E o cache é uma memória de acesso ainda mais rápido do que a memória RAM. No entanto, aqui eu não estou falando de hardware, né? Eu estou falando de software. Então, o que é o cache na área de software? Ainda é uma memória de acesso mais rápido, certo? A ideia do uso de cache é você guardar numa memória de acesso mais rápido informações que você vai usar de maneira mais recorrente ou ainda informações que são muito custosas de se obter. Imagine, por exemplo, que você tem uma base com milhões de registros, certo? E aí, para você pegar uma determinada informação, você tem que fazer um cálculo nesses milhões de registros. Daí você faz esse cálculo, ele leva lá, vamos chutar aí alguns segundos, talvez minutos, certo? E aí você entrega esse resultado para o usuário. Aí o próximo usuário, se ele precisar fazer o mesmo cálculo, né, para obter a mesma informação, você vai ter que fazer todo o processo novamente. Então, se você guardar o resultado num cache, que a gente chama, né, você vai ter como entregar esse resultado para alguém que precise dele muito mais rapidamente. Então, um dos usos é, se eu tenho um dado que é muito custoso de se obter, né, convém eu guardar ele em cache para entregar ele novamente, seja para o mesmo usuário ou outros usuários que precisarem da mesma informação. E se eu tenho um dado que é muito acessado, talvez ele nem seja custoso de se obter, mas ele é muito acessado, principalmente se ele é acessado no disco, né, que o disco ele é mais lento, geralmente, do que a memória do computador, convém também a gente colocar em cache, porque aí eu vou ganhar, né, no tempo de acesso, em vez de acessar o disco, eu vou estar acessando aí uma memória mais rápida. Né? Então, geralmente, eu estou falando aí de memória RAM versus a memória do disco rígido, certo? Então, via de regra, né, o cache vai ser usado num desses dois cenários. Ou para você economizar tempo acessando uma informação que é custosa de se obter, ou para economizar tempo acessando uma informação que é muito recorrente à necessidade, certo? Então, numa situação normal, sem cache, todo mundo que pede a informação vai lá no disco rígido ler ela. Por exemplo, no banco de dados, por exemplo, num arquivo, alguma coisa do tipo. Né? Agora, quando eu estou com cache, o que acontece? Esse fluxo ele muda um pouco. Quando alguém pede a informação, seja ela qual for, certo? Primeiro, essa requisição ela é feita no mecanismo de cache que vocês estiverem utilizando. Quando eu falo mecanismo de cache, pode ser uma variável em memória, um array em memória, pode ser uma solução específica para cache, como o Redis, por exemplo. Né? Pode ser alguma outra solução concorrente, como um Memcache. Tem várias soluções aí no mercado para fazer cache. Tá? O jeito mais básico seria você armazenar na memória mesmo do seu programa, do seu processo, certo? Mas aí tem algumas limitações, alguns problemas, né, que isso pode ocorrer. Então, o mais comum é você optar por uma solução específica de cache, tá bom? Mas independente disso, você tem lá o seu mecanismo de cache. Se uma requisição for realizada, primeiro a gente consulta se já não tem armazenado no cache a informação que essa pessoa está pedindo. Se tiver, né, a gente devolve para ela a versão que está no cache. E se não tiver no cache, aí sim a gente vai no disco, processa o pedido de informação, retorna para o usuário e guarda uma cópia no cache. Assim a gente vai ter, em requisições subsequentes,
né, essa informação muito mais rápida para entregar, seja para o mesmo usuário ou para usuários diferentes. Mas, Luiz, por que que eu não posso simplesmente guardar na memória do meu processo, né, usar o meu próprio processo do sistema, por exemplo, minha aplicação Node, para guardar essas informações em cache? Em cenários muito pequenos e simples, você pode, tá? Mas numa aplicação real, né, de produção, que vai ter aí seus milhares de usuários, geralmente não é uma boa ideia você guardar essas informações direto na memória da sua aplicação. Por quê? Porque isso incha demais a memória da aplicação, pode gerar aí estouro de memória, né, pode deixar o seu processo mais lento, e principalmente, porque se você utilizar alguma solução própria para cache, como por exemplo o Redis, você vai ter acesso a uma série de ferramentas e comandos para fazer uma gestão mais eficiente do seu cache. Por exemplo, quando você guarda algo em cache, você geralmente não quer que isso fique guardado para sempre, certo? Porque se você quisesse guardar para sempre, você guardava no disco rígido, você não guardava no cache. Porque imagina o seguinte, você guarda lá a informação do usuário no cache. E se o usuário alterar a informação dele? Né? Você tem que ter mecanismos de limpar o cache. Você tem que ter mecanismos de expiração, por exemplo, do cache. Né? De consulta, de busca, talvez operadores. Então, ferramentas específicas para cache, geralmente elas vão te entregar muito mais do que apenas guardar e acessar rapidamente uma informação. Geralmente elas te entregam muito mais recursos para fazer uma gestão eficiente do cache. Beleza? Então, em linhas gerais, o conceito de cache ele é independente de ferramenta e ele consiste basicamente em você pegar uma informação que geralmente é muito acessada ou lenta e guardar numa memória de acesso rápido, entregando aí para os usuários sempre que eles quiserem essa mesma informação. Beleza? Se a gente for olhar para o mercado, você vai encontrar muitas empresas, muitas aplicações que vocês utilizam no dia a dia que fazem uso de cache. Beleza? Então, por exemplo, se você acessar o Google agora, ele vai estar fazendo uso de cache. Né, para entregar consultas recorrentes, né, tem consultas que são feitas com muita frequência. Né, nós estamos na data que eu estou fazendo essa live em época de eleição. No dia de eleição, as pesquisas ligadas aos candidatos, por exemplo, são muito recorrentes. Então o Google guarda essas pesquisas em cache e entrega para os usuários muito mais rapidamente do que se ele tivesse que ir no banco de dados procurar essas informações, certo? E, né, independente, por exemplo, de mecanismos de busca, se você pegar, por exemplo, o próprio YouTube aqui, enquanto você está assistindo esse vídeo, o YouTube está fazendo cache, né? Ele está bufferizando. O que é um buffer? Nada mais é do que um cache de bytes que ele vai guardando ali, porque ele sabe que você vai precisar. Né? Logo, logo você vai chegar no minuto que você vai assistir um outro pedaço do vídeo, o YouTube já vai ter guardado num cache local na sua máquina essas informações. Né? Então, vai estar na sua máquina, ao invés de ter que ir lá no servidor pedir o próximo bloco de 30 segundos, por exemplo, você vai estar pegando ele local da sua máquina, porque já está armazenado em cache ali para você. Tá bom? Então é uma variação, o streaming também faz variações do uso de cache para ganho de performance. Beleza? Então, beleza, entendi que eu não devo fazer, né, cache, ou não é recomendado, né, na maioria dos cenários de produção, fazer cache na minha própria aplicação e sim utilizar alguma solução específica para isso. E aí, conseguiu entender finalmente o que é o cache e para que ele serve? Agora, na sequência, eu vou te recomendar mais alguns vídeos com uma abordagem mais prática para você conseguir de fato implementar cache nas suas aplicações. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir aí o seu like, e se você quiser receber os próximos, eu vou recomendar que você se inscreva no canal. Saem vídeos como esse por aqui semanalmente. Ah, e claro, tendo qualquer dúvida sobre este ou outros conteúdos que eu produzo aqui no YouTube, deixa aí nos comentários, beleza? Então, um abraço e até a próxima. Valeu!